Beleza com vocês? Bom, a gente está dando continuidade à nossa aula de revisão. A gente vai falar hoje sobre grandezas proporcionais 2, né? A gente já falou sobre as grandezas proporcionais 1 e agora a gente vai dar um próximo passo. Vocês vão ver que essa lista está um pouquinho mais focada em temas de matemática financeira e tal. Então, a gente já começa falando sobre isso na questão número 1. Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por R$ 1.500 à vista ou em 3 parcelas mensais sem juros de R$ 500. Bom, então o preço da TV é 1.500, certo? Ou 3 de 500, né? 3 de 500, obviamente, não tem juros. O dinheiro que Maria reservou para essa compra não é suficiente para pagar à vista, ou seja, o dinheiro que ela reservou não é 1.500, é um pouquinho menos do que 1.500. Mas ela descobriu que o banco oferece uma aplicação financeira que rende 1% ao mês. Após fazer os cálculos, Maria concluiu que, se pagar a primeira parcela e no mesmo dia aplicar a quantia restante, conseguirá pagar as 2 parcelas que faltam sem ter que colocar nem tirar 1 centavo sequer. Olha que coincidência, né? Quanto Maria reservou para essa compra em reais? Ou seja, quanto dinheiro ela tinha, né? Ela não tinha 1.500, ela tinha um pouquinho menos. Quanto era isso que ela tinha? Então, a gente tem que fazer uma conta meio que de trás para frente para saber quanto é o dinheiro que eu deveria ter para que ele rendesse dessa maneira, né? Ele vai render uma coisa diferente, né, em cada momento, porque eu tenho quantidades diferentes de dinheiro rendendo nesse fundo, para que no final das contas o resultado seja exatamente 1.500 no total. 1.500 não, né? Porque para que no final da terceira parcela eu consiga pagar tudo bonitinho, sem ter que colocar nenhum centavo e nem tirar. Então, vamos lá. Eu gosto de dar uma olhada nessas questões criando datas imaginárias, tá bom? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos dizer que lá no dia 1º de janeiro, bom? Lá no dia 1º de janeiro, ela foi lá na loja e ela comprou a TV. Comprou a TV. Na hora que ela comprou a TV, ela percebeu que ela não dava para ela pagar à vista. Bom, então ela pagou dividido. Quando ela comprou a TV, ela falou: vou comprar a TV, vou dividir em 3 vezes. Então, ela tinha uma quantidade X de dinheiro, tá bom? E ela gastou R$ 500 para pagar a primeira parcela, tá certo? Então, ela gastou esses R$ 500 aqui, correspondem à primeira parcela. Certo, gente? Muito bem. Então, ela ficou com essa quantidade de dinheiro aqui. O que aconteceu? Esse dinheiro, no dia 1º de janeiro, ela aplicou todo ele num fundo que rende 1,01% ao mês, certo? Então, ele vai render 1% ao mês. Certo? Quando ela chegar no dia 1º de fevereiro, passou-se um mês. Certo? Passou um mês, então ela vai ter 1 mais 1%, que foi a taxa de rendimento do dinheiro que estava colocado lá no fundo. O dinheiro que ela tinha menos R$ 500. Certo? Isso aqui pode ser reescrito como sendo 1,01 vezes x menos 500. Beleza? Então, esse é o valor que ela tinha de dinheiro no dia 1º de fevereiro. Ela vai ter que pegar desse dinheiro que está rendendo lá no banco, ela vai ter que tirar um pedaço para pagar a segunda parcela. Então, ela vai passar a ter no banco R$ 500 a menos do que isso aqui, que a gente acabou de calcular. E a gente vai anotar aqui, ó. Isso aqui se refere à segunda parcela. Certo? E aí, o que vai acontecer? No dia 1º de março,
ela vai lá pagar a terceira parcela, que custa R$500. Só que quando eu saio para pagar a minha parcela, eu vou lá no banco primeiro, e aí o que acontece? Eu tenho 1,01 vezes x menos 500, menos 500. Isso foi a quantidade de dinheiro que sobrou no banco no dia 1º de fevereiro, porque eu saí e fui pagar a parcela. Então, isso aqui é o que sobrou no banco depois que eu fiz a segunda retirada para pagar a segunda parcela. E isso aqui, obviamente, passou um mês, rendeu 1,01%, tá certo? 1,01% não, desculpa, rendeu 1%, ou seja, eu multiplico por 1,01, porque quando rende 1%, né, 1 mais 1%, 1% é 0,01. Tá beleza, gente? Aumentou 20%, multipliquei por 1,2. Aumentou 5%, multipliquei por 1,05. Tá legal? Ou 1,05. Então, essas coisas precisam estar muito na veia, tá bom? Tem que estar no piloto automático. Isso aqui, aí ela fez a retirada total do banco. Eu tinha isso, rendeu 1%, e isso aqui vai dar cravado 500 pila. Tá bom? Que é a terceira parcela. Então, ou, se você preferir, quando eu fizer isso, menos R$500, tem que dar 0, porque eu não coloquei nenhum centavo e nem tirei nenhum centavo. Bom, vamos colocar já de cara aqui que isso é igual a R$500. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Eu vou ter 1,01 vezes o x, menos, aqui vai dar 101 vezes 1,01 vezes 500, né? Tem esses dois zeros, corta aqui com as duas casas decimais, fica 101 vezes 5. Isso aqui vai dar 505, tá bom? Menos 500, tudo isso multiplicado por 1,01, isso aqui é igual a 500, ok? Vamos passar daqui para cá. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. 1,01x menos, esse menos 505 com menos 500 vai dar menos 1.005. É igual a esse 1,01, eu vou passar para ele para lá, para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 500 dividido por 1,01. Tá certo? Então, aqui eu vou ter 1,01x é igual a 500 dividido por 1,01 mais 1.005. Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quanto dinheiro ela tinha. Então, eu quero descobrir quanto vale x. Tá bom? Então, aqui, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu ver a melhor forma de fazer essa continha aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer esse 500 dividido por 101. Tá bom? Então, 500 dividido por 1,01. Tá bom? E aí eu vou tirar essa vírgula daqui, multipliquei por 100, multipliquei por 100 aqui também. Fazer a conta dividido por 101 não é tão difícil. Porque, olha aqui, eu vou pegar o 500, isso aqui vai me dar 4. 404. Certo? Aqui vai sobrar 96. Abaixo 0, 960. Vai dar 9. 909 aqui. 960 menos 909 vai dar 51.
baixa mais o último zero aqui, 510, aqui vai dar 5. 505, resto 5. Agora acabaram-se os zeros, vou começar a usar vírgula. Aqui vai dar 50, não consigo dividir, acrescento um zero, né? 5 unidades virou 50 décimos virou 500 centésimos. Isso aqui vai dar 4 de novo, 4, 0, 4. Isso vai se repetir, né? 9, 6, então vai dar 4, 9 e assim por diante. Então, eu posso dizer que esse carinha aqui, ó, ele dá aproximadamente 495,05. Então, vai ficar 1,01x é aproximadamente igual a 495,05 mais 1.005, ok? Fazendo essa soma, 1,01x é aproximadamente igual a... Olha, isso aqui seria, se fosse 500, daria 1.505, né? 495 com 1.005 vai dar justamente 1.500. Então, isso aqui vai dar 1.500,05, tá certo? Então, 1.500,05. E agora, o x é quanto? O x é 1.500,05 dividido por 1,01. Tá ok? Então, a gente pode fazer essa continha aqui, ó. Vai ser bem aproximado fazer 1.500,05. Aliás, aproximado não, isso aqui vai ser igual, né? 101. Tá bom? Então, vamos fazer essa conta aqui também, ó. 150,005 dividido por 101. Tirei a vírgula, multipliquei por 100 em cima e embaixo para tirar a vírgula. Aqui vai ser parecido, né? Isso aqui vai dar 101. Vai sobrar 49. Baixa o zero. 490 vai dar 404. Vai sobrar 490 menos 404, 86. Baixa mais um zero. Vai dar 8. 808, 860 menos 808 vai dar 52. Baixa o 5, 525, aqui vai dar 5. Vai sobrar 15. Certo? Posso botar a vírgulazinha, 150, aqui vai dar, vai dar 1 de novo. 101, vai sobrar, vamos colocar aqui, ó, 45, tá bom? E aí, quando eu fizer a conta e colocar o 450 aqui, ó, aqui vai dar 4. Então, vai dar bem aproximadamente 1.485,14, 15, né? Esse é o valor que ela tinha. Ela tinha bem próximo do que precisava. Então, a alternativa correta aí, ó, 1.485,20. Professor, mas por que não deu o valor exato? Porque a gente fez aproximações, né? Primeiro a gente fez essa aproximação aqui e depois a gente parou aqui também. Bom, então, essas aproximações acumuladas vão dar esses 5, 6 centavos de diferença aí, tá bom? Mas se você olhar as outras possibilidades, ó, 1.450 tá longe. 1.480, a diferença está na casa das unidades, a nossa diferença está na casa dos centésimos, né? 1.495 também está na casa das dezenas a diferença, 1.490 também está na casa das dezenas, né? Que a gente está com 1.485, é uma diferença de 5 unidades mais ou menos. Tá beleza, gente? Então a alternativa correta aí é a letra C. Muito bem. Questão bacaninha, tá bom? É importante a gente... Se eu não tiver uma noção clara do que está acontecendo na questão, é muito provável que eu erre, tá bom? O pulo do gato dessa questão não é só fazer as contas com juros, mas perceber que a cada pedacinho do mês ela vai retirando 500. E o que vai rendendo no banco, obviamente, não é a mesma coisa, porque eu tirei uma parte do dinheiro. Então, o que rende no primeiro mês não é a mesma coisa que rende no segundo mês, ainda que a taxa de rendimento seja a mesma, tá? Vamos para a questão número 2. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40% respectivamente.
No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações. Então, vamos lá. Faltou escrever aqui, questão número 2. Então, na prova 1, ele obteve 46 de 100. Na prova 2, ele não foi muito bem na prova 1 não, né? Na prova 2 ele fez 60. Na prova 3 ele tirou 50. E na prova 4 a gente não sabe. Bom, a gente pode chamar de X, por exemplo, ou de P4 mesmo. Um estudante dessa disciplina, o mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Então, olha só, como é que eu calculo a média, né? Ele está dizendo que eu tenho pesos diferentes. Quando ele fala que o peso da primeira prova é 20%, isso significa que, no final, a nota final do semestre, 20% dessa nota foi feita com a ajuda da P1. Então, se eu tirar a nota máxima na P1, eu ganho 20 pontos. Tá legal? Se eu tirar a nota máxima na P2, eu ganho 10 pontos. Se eu tirar a nota máxima na P3, eu ganho 30 pontos. E por último, se eu tirar a nota máxima na P4, eu ganho 40 pontos. Então, se eu somar todas essas notas máximas, eu obtenho a nota máxima do ano, né? Do semestre, que é 100 pontos. Legal? Então, eu preciso multiplicar cada uma dessas notas pelos pesos respectivos. Tá bom? E aí, depois... eu vou dividir isso por 100%, que eu posso considerar que é simplesmente dividir por 1. Então, a nota final, né, pensa comigo, se ele tirou 46, então ele tirou 46% dos 20%. Tá legal? Se ele tivesse tirado 100, ele teria ganhado 20 pontos. Então, ele tirou 46, 20% de 46 é 0,2 vezes 46. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou dizendo, olha, 46, quantos pontos equivalem no final das contas? 46 é a nota de uma prova, mas no final, no semestre, esses 46 vão corresponder a quantos pontos? Preciso multiplicar pela porcentagem, que é o peso dele, que é 20%. Depois, a segunda prova, o peso é 10%, então eu vou fazer esses 60 ser multiplicado por 0,1. Depois, na terceira prova, o peso é de 30%, então eu vou fazer esse 50 ser multiplicado por 0,3. E aí eu tenho a última prova, que vale 40%, então ela vai ser multiplicada por 0,4. Tá bom? Nota da prova 4. Tá bom? E tudo isso, obviamente, dividido por 100%, que é a mesma coisa que dividir por 1. Então a nota final vai ser, vamos lá, 0,2 vezes 46... 20% de 46. Eu multiplico por 2 isso aqui e depois divido por 10, né? Porque perceba que esse 0,2 é 2 décimos. Então é a mesma coisa que multiplicar por 2 e depois dividir por 10. Né? 2 vezes 6, 12, 2 vezes 4, 8, 9,2. Então perceba, tirar 46 na prova 1, ainda que ela valha 100, contribuiu com apenas 9,2 pontos na sua média do semestre. Depois, 0,1 de 60 contribuiu com 6 pontos no semestre. Porque essa prova tem peso muito baixo, né? Depois, 0,3 vezes 50, ó, tira esse 0 com essa vírgula, 3 vezes 5 correspondeu a 15 pontos no semestre. Ok? E depois 0,4 vezes a nota da prova 4. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 60, que é a média do semestre, né? Foi isso que ele disse. No final do semestre, eles precisam obter no mínimo 60 pontos. Então, se eu somar as contribuições de cada uma das notas, tem que dar pelo menos 60 pontos. Vamos lá. 15 mais 6 vai dar 21. 21 mais 9 vai dar 30, 30,2. Então, eu tenho 30,2 mais 0,4 vezes o P4 tem que ser maior ou igual a 60. Então, 0,4 vezes a P4 tem que ser maior ou igual a 60 menos 30,2. Se fosse 60 menos 30, daria 30. 60 menos 30,2 vai dar 29,
Isso, 29,8. Eu estou subtraindo mais do que 30, então o número tem que dar menos do que... Então, a nossa P4 divide por 0,4 de um lado e do outro, vai dar 22,98 dividido por 29,8 dividido por 0,4, tá bom? Então, eu posso fazer aqui a continha de 298 dividido por 4. Tá legal? Simplificando essa fraçãozinha aí, eu tenho, né? Metade de 300 é 150, então isso aqui dá 149, simplificando, dividido por 2, né? Metade de cima, metade embaixo, né? Quer testar? Dobra 149, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 2 vezes 1, 2, legal. 149 dividido por 2, mesma coisa, né? 150 dividido por 2 daria 75, então 144 dividido por 2, 7,4,5. Olha, tem que tirar uma notaça na quarta prova para poder ser aprovado. Tem que tirar quase 7,5, né, de 10. 74,5 de 100. A alternativa certa é a letra C. Beleza, galera? Vamos para número 3. Questãozinha do Enem bacana. Essa aqui eu acho que é melhor apagar. Questão 3. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Então, veja no exemplo da figura que eu tenho... Vamos colocar o exemplinho aqui. Ele colocou aqui... Na alturinha eu tenho 20 centímetros, tá bom? Eu vou chamar isso de 0,2 metros. Aqui eu tenho 1 metro. Ok? E essa aqui é a inclinação. Então, a inclinação, ele está chamando de inclinação basicamente a divisão de um pelo outro, né? Se eu pego o 0,2 e divido por 1, eu vou ter 20% de inclinação, tá certo? Então, conforme essa porcentagem aumenta, né, 30%, o que significa 30%? Mais inclinado, né? Ou seja, que esse pedaço é mais alto. Né? Quando ela está assim, ó, eu tenho que praticamente isso aqui ó, é igual a isso aqui. Né? É legal? Então, 100% de inclinação seria quando eu estou assim, certo? Quando eu estou tão alto que isso aqui vai se igualar com isso. Então, eu tenho 1 metro aqui, e 1 metro aqui, ou seja, um ângulo de 45 graus. Ele está falando no fundo da tangente do ângulo, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ele está falando da tangente deste ângulo aqui. Aí ele chamou de inclinação esse negócio. Tudo bem. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base é situada a 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então vamos lá. Vamos desenhar isso aqui. Eu tenho aqui 2 metros aqui, né? Aqui eu tenho o nível da rua, então os carros estão chegando aqui, e aí eles vão, tem uma rampa, e essa distância daqui até aqui, ele disse que é de 8 metros, tá bom? E aí aqui eu tenho, vamos desenhar com uma corzinha diferente aqui, eu tenho a garagem. Tá certo? Tem aqui a garagem. Muito bem. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Então, se eu divido este tamanho por este tamanho, tem que dar no máximo 20%, tá bom? Ou máximo 0,2%. Então, esse cara não pode ser muito alto, porque senão vai ter muita inclinação. Ela tem que ter uma inclinação de 20%. Bom, ele está dizendo no fundo, que esse tamanho
tem que ser no máximo 1/5 desse tamanho, né? Que 1/5 é 20%. É isso que ele está dizendo no fundo, no fundo. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado. Então ele vai precisar alterar o nível da garagem. Vai botar o nível da garagem para cima ou para baixo. Porque isso aqui está em construção. O nível da rua não dá para mexer, né? Isso aqui é a rua. O nível da rua não dá para mexer, mas o nível da garagem dá. Então eu vou escavar mais fundo ou menos fundo para atingir o que está sendo pedido. Mantendo o comprimento de base da rampa. Então esses 8 metros eu não quero mexer. O que eu posso mexer é se a garagem, se o nível vai ficar mais para cima ou mais para baixo. Mas os 8 metros continuam, tá? Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser de... Primeiro de tudo, vamos fazer uma verificação aqui. A inclinação do jeito que está, ela é de 2 para 8, ou seja, 1 para 4, ou seja, 25%, tá certo? 25% é mais do que 20%. Então, em primeiro lugar, vou ter que mexer. Tá legal? Vou ter que mexer de que maneira? Aí eu vou para o ponto 2. Eu vou ter que diminuir esse tamanho aqui de 2, certo? Ter que diminuir. Se eu vou ter que diminuir, isso significa que a minha garagem, o meu nível da garagem não pode descer. Porque se eu descer, ó, esse tamanho aqui vai aumentar. Então a minha garagem vai ter que subir. Ela vai ter que vir para cá. Certo? Ela vai ter que aumentar um tantinho aqui. Ela vai ter que subir. Então só aí eu já elimino, por exemplo, letra C, mantido no mesmo nível. Não pode, porque senão 25%. Rebaixado de 40 centímetros. Cara, se eu baixar isso aqui ainda mais, eu vou... Esse tamanho que era de 2 vai ficar ainda maior. Eu não posso rebaixar o nível da garagem, tem que elevar o nível da garagem. Então a C está fora, a D está fora e a E também está fora. Eu fico com a A e com a B. Na dúvida, não deu tempo de fazer as contas, é a A ou a B. Tua chance de acertar passou de 20% para 50%. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um nível X, eu tenho que encontrar uma nova altura, tá bom? Vamos chamar de H', dividido o tamanho da base não muda, é 8, e isso aqui tem que dar, no máximo, 20%. Certo? Para ficar dentro do limite dos requisitos. Então, a minha altura H' tem que ser 1,6 metros. Ela era de 2, diminuiu para 1,6. Claro, porque se eu subir, diminuiu para 1,6. Ou seja, eu tenho que elevar o nível da garagem em 0,4 metros. Que é a mesma coisa que 40 centímetros. Beleza, galera? Então, a alternativa correta aí, de fato, é a letra A. Certinho? Muito bem, galera. Vamos para a questão número 4 agora. Questão da Estadual do Ceará. Se a base de um triângulo... É questão bacaninha, é simples, mas bem bacaninha. Muito simples. Se a base de um triângulo é aumentada de 10% e a altura diminuída de 10%, então, em relação à área do triângulo alterado, comparada com a área do triângulo inicial, é correto afirmar que ela... Interessante, né? Você tem... A base é aumentada de 10% e a outra é diminuída de 10%. Você poderia imaginar, bom, o efeito é nenhum, né? Eu aumentei 10% de uma e diminui 10% da outra. Não é bem assim, né? Vamos pegar aqui um triângulo, só para a gente... Né, um triângulo escaleno. Eu tenho aqui a base e aqui eu tenho a altura. Certo? Então, a área... ela é base vezes altura sobre 2, certo? Essa é a altura original, a altura inicial. Aí eu vou fazer algumas mudanças. A minha nova base, ela vai ser
10% mais da base anterior, certo? Ele está dizendo que a nova base é 10%, é aumentada de 10%. Ou seja, é B mais 10% de B, ou seja, 1,1B. E a altura também vai sofrer uma mudança, ela vai ser diminuída de 10%. Então, eu vou pegar a altura H e vou tirar 10% de H. Vai sobrar 0,9H, certo? Então, a nova área, área 1, vai ser a base 1 vezes a altura 1 dividido por 2. Quem é a base 1? É 1,1B. Quem é a altura 1? É 0,9H. E tudo isso dividido por 2. Tá certo? Então, a minha altura 1 vai ser igual a 1,1 vezes base vezes altura sobre 2. Certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse carinha aqui, base vezes altura sobre 2, ele é justamente esse carinha aqui, certo? Então, opa, perdão, gente. Tá faltando 0,9 aqui. Então, é 1,1 vezes 0,9, certo? Então, usei a comutativa para colocar o 0,9 aqui, vezes base vezes altura sobre 2. Agora sim, esse carinha aqui é a área original. Então, a minha área nova, do novo triângulo, ela é 1,1 vezes 0,9 vezes a área original. E aí, esse valor aqui, ó, ele vai me dizer se ela aumentou ou não aumentou, né? Aí fica fácil, né? Para a gente fazer 1,1 vezes 0,9, né? A gente pode fazer 1 mais 0,1 vezes 0,9, né? Aplica a distributiva, 1 vezes 0,9, 0,9. 0,1 vezes 0,9, 0,09. Então, isso aqui vai me dar 0,99. Tá legal? Ou você simplesmente arma a conta, faz uma debaixo da outra e tudo mais, não é isso? Isso aqui vai dizer que a nossa nova área, ela é 0,99 da área original. Então, o que eu fiz com a área original? Eu acabei, no final das contas, diminuindo ela em 1%. Tá certo? Se fosse 1 vezes a 0, eu não teria feito nada com ela. Como ela ficou 0,99, então eu tinha a área original e tirei 0,01 da área original. Então eu tirei 1%. Ela foi reduzida de 1%. A alternativa correta aí é a letra A também. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos para a questão número 5. Eu vou apagar porque ela também pode ocupar um espaço bom aqui na lousa. Ela vai vir agora, né? Na questão 5. Exato. Eu tinha anotado aqui pra gente falar. Pode deixar. Vamos lá, questão número 5, então. Vamos anotar aqui, questão número 5. No início de certo ano, Fábio aplicou sua poupança em 2 fundos de investimentos A e B, sendo A o de ações e B o de renda fixa. Não importa muito o nome, tá bom? Se é de ações, renda fixa, não importa. É porque as fundos de ações são fundos mais agressivos, são fundos que você pode ganhar bastante, mas também pode perder bastante. São fundos onde o gráfico de rendimento ao longo do tempo é muito variável. E o renda fixa não. A probabilidade de você ganhar bem pouquinho, mas é mais certeza de que você vai ganhar esse pouquinho, tá? O valor aplicado em B foi o quádruplo do aplicado em A. Um ano depois, Fábio observou que o fundo A rendeu menos 2%, ou seja, ele teve uma perda de 2% em relação ao que ele colocou. Por exemplo, se ele colocou R$100, ele perdeu R$2.
E o B rendeu 15%. Então, por exemplo, se ele colocou R$100, ele ganhou 15. Considerando o total aplicado, a taxa anual de rentabilidade de Fábio foi... Então, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: o que diabos é taxa de rentabilidade? Bom, galera, taxa de rentabilidade, vamos chamar de TR aqui, né? Ela basicamente é: eu tenho um valor final, eu divido isso por um valor inicial, e aí eu subtraio 1. Certo? Por exemplo, vamos supor que você tenha ganhado, você colocou R$100 num fundo e no final você tinha R$120. Então, para você saber a taxa de rentabilidade, ó, eu ganhei 120 em relação a 100, isso aqui me deu 1,2. Mas 1,2 não é a taxa. A taxa é o quanto aumentou. Então, eu tenho que tirar 1. Então, a taxa foi de 0,2. Então, isso significa que aumentou 20%. 0,2 é 20 sobre 100. Tá legal? Ou você também pode imaginar que isso aqui é a variação, né? O valor final menos o valor inicial em relação ao valor inicial, que é a minha referência. Eu sempre meço a porcentagem de ganho ou de perda em relação ao valor inicial, por isso ele fica embaixo. Ele é valor de referência, eu quero crescer ou diminuir em relação a ele, tá bom? Então, se você verificar essas duas frações, elas são exatamente as mesmas, né? Porque um vale valor inicial sobre valor inicial, certo? E aí eu coloco junto o mesmo denominador. Então, você pode pensar, né? A variação de valores em relação ao que tinha no começo, certo? Ou o valor que eu ganhei dividido pelo valor que eu tinha e subtraio 1, tá bom? Para alguns essa aqui é mais intuitiva, para outros pode ser que seja essa aqui. Tudo bem? Muito bem. Vamos agora colocar os pingos nos is aí. Primeira informação que ele nos dá: o valor aplicado em B foi o quádruplo do aplicado em A. Então, vamos dizer o seguinte, ó, eu tenho o valor inicial em A, eu tenho o valor inicial em B. Eu tenho o valor final em A, eu tenho o valor final em B. Tá legal? O que é valor inicial em A? É a quantidade de dinheiro que eu investi no começo, inicialmente no fundo A. O que é valor inicial em B? Quanto que eu coloquei de dinheiro no começo no fundo B. O que é VFA? É o valor no final das contas, depois desse período que eu tinha no fundo A, depois que aconteceu todos os rendimentos que precisaram acontecer. E a mesma coisa para o fundo B. VFB é qual é o valor que eu tirei depois que passou esse período no fundo B. Bom, ele está nos dizendo, em primeiro lugar, que o valor inicial do fundo A, não, do fundo B, foi o quádruplo do valor inicial do fundo A. Ok? Um ano depois, aí ele está nos dizendo que o valor final do fundo A foi uma perda de 2%. Então, eu posso dizer que o valor final de A é 0,98 do valor inicial. Certo? Se eu perdi 2%, então eu tinha 100%, perdi 2%, fiquei com 98%. 0,98. Ok? E o valor final do fundo B, ele é 1,15 do valor inicial de B. Certo? Então, essas três são informações dadas aí no enunciado. Eu simplesmente escrevi essas informações na forma matemática. 15% de rendimento significa que eu tinha os 100% e eu ganhei mais 15%. 100% mais 15%, 115%. Por isso, 1,15. Ok? Maravilha. A pergunta dele é: qual é a taxa anual de rentabilidade? Ou seja, o que ele vai querer que eu calcule? Eu vou querer o valor total que eu tinha no final, vou subtrair do valor total que eu tinha no início e vou dividir pelo valor que eu tinha no início. Que é o valor total que eu tinha no final? É o valor final do fundo A mais o valor final
do fundo B. Que é o valor que eu tinha no início? É o valor inicial de A mais o valor inicial de B. Dividido por valor inicial de A mais valor inicial de B. Tá certo? É isso que eu tenho que fazer. Tudo que eu tinha no final, menos tudo que eu tinha no começo, dividido por tudo que eu tinha no começo. É isso aqui. Tá bem? Então vamos lá. Agora, para essa conta aqui ficar legal, eu vou ter que escrever todos esses carinhas aqui em função de uma coisa só. Então, olha só. Eu sei escrever o valor inicial de B em função do valor inicial de A. Eu sei escrever o valor final de A em função do valor inicial de A. E eu também consigo escrever o valor final de B em função do valor inicial de A, porque eu sei que esse V e B vale 4V e A. Né? Então, olha só. Esse aqui, VFB, ele vai ser 1,15 vezes 4 V e A. Eu troquei V e B por 4V e A. Tá certo? Então, o nosso VFB, ele vai ser igual a 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0,15 vai dar 0,6. Então, isso aqui vai dar 4,6 VIA. Ok? Legal. Então, isso aqui vai ficar, ó, VFA 0,98 VIA. Escrever tudo em função de VIA. Mais VFB 4,6 VIA. Ok? Menos VIA mais VIB vai ser... Vamos fazer o seguinte, vamos usar essa fórmula aqui, que aí a gente vai fazer menos conta. Dividido por, bom, valor inicial. Quem que é o valor inicial? VIA mais 4 VIA. Tá bom? E depois eu vou subtrair 1, que é isso sobre isso. Tá legal? Para fazer menos conta. Então, olha que legal. Aqui em cima eu tenho VIA, VIA. Embaixo eu tenho VIA, VIA. Eles vão cortar. Eu vou ter realmente uma taxa, uma porcentagem. Então, a taxa de rentabilidade, né, geral, composta dos dois fundos, 0,98 vezes 4,6, olha, se isso aqui fosse 1, daria 1 mais 4,6, 5,6. Então, vai dar um pouquinho menos de 5,6, vai ser 5,58, certo? Acho que é isso. 5,58 VIA, e embaixo vai ficar 5 VIA, certo? Agora eu vou cortar esse VIA com esse VIA e vai ficar simplesmente 5,58 sobre 5. Legal, então a gente tem que fazer essa continha aqui agora. Como é que a gente pode fazer essa conta? Olha, a gente pode fazer assim, ó, 5,5 sobre 5 mais 0,08 sobre 5, tá bom? Isso aqui vai dar 1,1 mais... Aí aqui eu já vai sair o valor direitinho. Mais 0,08 sobre 5, que eu posso fazer 0,05 sobre 5 mais 0,03 sobre 5. Certo? Então aqui vai dar 1,1, 0,05 sobre 5 vai dar 0,01, e 0,03 sobre 5 é 1/5 dá 0,2. Então 3/5 dá 0,6. Aqui vai dar 0,006. Então aqui vai dar 1,116. Acho que é isso, né? Ah, sim. Só que aqui faltou subtrair o 1, né, galera? Menos 1, menos 1. Eu estou falando que vai dar certinho, mas eu não coloquei o menos 1, né? Menos 1, menos 1, menos 1. Então vai ficar 0,116. Ok? Essa é a taxa, só que eu quero escrever a taxa na forma de porcentagem. Então, isso aqui se transforma em 11,6
de rendimento. Ok? Tá bem, galera? Então, olha, o segredo é eu saber, primeiro, o que significa taxa de rentabilidade. É o que eu tinha no final, menos o que eu tinha no início, em relação ao que eu tenho no início. Coloco todos os valores de cada um deles em função do mesmo, porque ele me disse que o valor inicial do B é o quádruplo do valor inicial do A. Isso é razoável, né? Porque quando eu vou fazer essa escolha, isso aqui é eu que decido. Se eu vou colocar 4 vezes mais, 3 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais, isso aqui é como é que eu vou compor a minha carteira de investimentos. Então isso aqui está na minha mão. Faz sentido eu saber essa informação. Sabendo essa informação, eu consigo compor um rendimento único. Tá? Então, se, por exemplo, um banco te diga, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar uma parte do seu dinheiro, R$100, num fundo de ações e R$400 num fundo de renda fixa. Certo? No final das contas, eu poderia ter ganhado mais se eu só tivesse investido no fundo de renda fixa. Mas eu também não ganhei pouco, eu ganhei uma quantidade razoável. Em compensação, se por acaso o fundo de ações começar a render bastante, porque o mercado da Bolsa de Valores varia muito, esse valor de 11,6 pode pular para 20 ou 25, né, se você tiver sorte. Tá legal? Então é bacana, isso é a ideia de composição de carteira de investimento. Ok, gente? Bom, vamos ficar por aqui hoje então, resolvemos até a questão 5. Daqui a pouquinho a gente volta e grava e faz mais algumas questões, tá legal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!